A evolução da defesa do organismo humano, aonde é o que? Um ciclo que possa ser enfatizado nos primeiros meses da vida, né? O bebê se imuniza recebendo os anticorpos da mãe pela amamentação, ok? Na infância, como eu falei sobre motricidade infantil, o organismo começa a criar os seus próprios anticorpos, onde alguns autores falam do corpo vivido, o ato reflexo. Você pode ver que a própria criança, que ela vai amamentando os seios, os mamilos da própria mãe, traz aqui um reflexo já de que necessidade relacionada ao ciclo de vida e sobrevivência. Quando eu falo sobre motricidade infantil, eu coloco em destaque desde a gestação e a defesa entre os meios, entre o indivíduo e a percepção e os meios socio-individuais. O campo da psicossócio-histórica, a antogênese, ok? A filogênese. Vamos lá. Então o organismo começa a criar seus próprios anticorpos quando entra em contato com bactérias e vírus que estão no ambiente, por meio de vacinas, evitando o desenvolvimento, okay, de inúmeras doenças. Quando adultos, contamos com a imunização que é existente e adquirida na infância, okay, para manter o corpo com boa imunização. Sem doenças, é necessário ter uma boa alimentação. Dormir em torno de 8 horas, alguns falam 8 horas, 6 horas, 7 horas, ou seja, no limite de platô, entre 5 horas. Independente que seja, embora o hábito depende também dos campos estreitos, nessas veias históricas e antológicas. Embora onde haver também as artérias que possam haver elasticidade e bom senso. Como diz o próprio Saviani que eu falei, a educação do bom senso é a educação do senso comum. Embora os dois são polos, unipolos muito importantes ligados ao aprendizado, ok? Então, em torno de 8 horas por dia, já que é provável sorrir, estar bem com a vida e garantir uma boa imunização, ok? Vamos lá. Então, o que é linfa? Linfático, o que é linfa? A linfa é um líquido transparente, claro, e ligeiramente amarelado, sua composição é similar à do sangue, mas sem hemácias. Ou seja, fechando conchetes, parênteses, glóbulos vermelhos. A linfa contém leucocitos, glóbulos brancos, dos quais 90% são linfocitos, imagem que reproduz linfonatos, servindo de barreira para as agressões do organismo, ok? Aí o que ocorre? Falando de linfocitos, é lógico que já estamos falando sobre sistema imunológico, anticorpos. Quando falamos de anticorpos, falamos também de células. Quando falamos de células, falamos de mitocôndrias. Quando falamos de mitocôndrias, falamos de plaquetas, placentas e outros derivados que vão trazer constituições ligado, ou seja, uma decomposição que pode haver, ou tipo de regeneração. A decomposição fica um termo já de ambíguo ligado à morte, às fatalidades, ok? Então, a drenagem linfática. A drenagem linfática é um método fisioterapêutico de massagem especializada que segue o trajeto do sistema linfático, ok? Tem como função na área da saúde, por exemplo, trazer de pós-operatório, edemas linfáticos, e na área da beleza, trata-se de acne, celulite, retenção dos líquidos, entre outros problemas. Essa massagem ocasiona a regeneração e a defesa dos tecidos, aumentando o suor, a eliminação de toxinas, equilibrando assim o organismo. É lógico que está frio onde eu estou aqui, é lógico que depende também do clima. Se colocar 3 ou 5 camisas, que pode haver um dispêndio calórico. Por isso que o exercício físico vai ajudar o metabolismo a ter um controle equivalente. Okay? E neste controle vai haver eficiências que possam transbordar, ou seja, várias células, somente os glóbulos brancos, que possam, ou seja, ser recrutadores para proteger o nosso corpo. Okay? As hemácias, com um baixo nível de hemácias, um alto nível, há um efeito sanfona, uma mola de escape, para haver contrapontos que ligam a motricidade infantil. Então o exercício, propriamente dito, 20 minutos, 15 minutos, já nos coloca colocações importantes entre saúde na quadra, as orientações, entre algumas placas placas motoras, ok? Vamos lá, embora placas motoras são usadas muito pelo Guyton em alguns livros de fisiologia humana.
Mas se você entender fisiologia humana, que é a base, e a estrutura ligada à infância, placas motoras, você vai entender o que é, ou seja, os termos etimológicos da fisiologia do exercício, placas motoras. Falam placas motoras, de função motora, algumas literaturas, okay? De função, ou seja, mais concentrado para o menos concentrado. Aí o menos concentrado fica mais concentrado porque houve um aprendizado e um sistema imunológico. Essas placas motoras estão ligadas, ou seja, a unidades motoras, que são neuromotores, essas sinapses que ocorrem em cada segundo no campo cotidiano. Eu citei até o próprio Vygotsky agora há pouco, falando sobre Vygotsky, os campos cotidianos diários que acontecem, esse processo real, realista, histórico, crítico, potencial, e esses meios que acontecem, e essas formas diárias e reformulações que nós vamos reformulando a nossa vida e vamos ver o que nós fizemos. O que acontece, é lógico, tem alguns que é a favor da pena de morte. Tempos atrás já conversei com alguns tipos de pessoas que são religiosas, esse corpo religioso, que são a favor da pena de morte. Vou falar que eu sou, mas o que eu quero dizer é que cada pessoa tem uma esperança no seu coração. Aonde há uma circulação, aonde há uma existência, há uma mudança de comportamento. E muitas vezes, a maioria das vezes eu quero pegar com, não sendo perspicaz, que a maioria das vezes a UTI é ali onde ocorre um movimento, tem vários médicos que ficam, ou seja, esse alarme, ficam felizes, porque o movimento, aonde o próprio movimento falou para o próprio movimento, o que é movimento? O movimento falou, é um momento. E o próprio movimento falou, é um momento que eu estou vivo, e esse momento eu vou aproveitar. É o conceito de pedagogia do movimento, e do momento, porque o movimento é um momento, e o próprio movimento vai suceder o que? O que deve ser, para eu conhecer, para eu viver a cada dia. Ou seja, se o próprio movimento falou que o movimento é um movimento, por que o movimento tem que movimentar o movimento? Porque o movimento é um momento, então você tem que saber administrar o seu controle corporal. Ok? Entre o movimento, tem um próprio mover, nossas células, e esse mover é um ciclo de vida, esse mover é um reflexo diário desde a nossa vida. Quem nos amamentou? É lógico, tem casos e casos que a própria mãe deixou a criança recém-nascida, ainda teve que haver adaptações hoje, de adaptar com outro leite de outras pessoas. Ali tem a reposição de leite materno. Você vai em alguns lugares, ali é ambulatório, que algumas pessoas doam, que tanto leite que tem, que eles deixam lá. Lá eles vão olhar os campos do DNA que possam quantificar. Não sei se ainda tem esses campos burocráticos ainda, mas é para sobreviver a criança. Às vezes, tempos atrás, nós vimos que, tempos atrás que eu falei sobre o rio Tietê, que a própria mãe jogou a própria criança lá no rio Tietê. Lembramos do próprio Salomão, com todo respeito, que a própria mãe falou assim, não, fique com ele. Se é para cortar, a senhora falou que é mãe dele, a senhora fica com ele, porque para cortar ele em 2 pedaços, deixar para mim, não deixar para a senhora, eu quero ele vivo. Se diz um ciclo de vida. A mãe pode ser, o filho pode ser o que for, ok? Mas a mãe é mãe, que alguns dizem. Mas tem mães que, às vezes, deixam a desejar. Nós vamos ver casos e casos. Querendo ter uma flecha, ou ser um arqueiro e acertar o que acontece. Aí pessoas que muitas vezes perdeu de pedir neném, ou de questões. Quem é eu para falar nessas questões? Tempos atrás eu conversei com uma pessoa, ela falou, quem é você para falar isso? Não, estou fazendo só um estudo de caso. Eu nunca fui mãe, nunca fui pai, ok? Colocando aqui o campo de exemplo, ok? Em questões de esforço, tempo, o tempo de lazer, o tempo esforçado, ok? E vamos lá. Então, para prevenir essas questões importantes entre doenças, temos que instalar em nossas vidas dispositivos como treinamento, qualidade de vida, adjetivos e objetivos que vão originar, diminuir combates, amenizar combates contra a doença. Amenizar associa amendoim? Então, amendoim é bom. Será que amendoim é bom? Depende. Muitas vezes a drenagem linfática vai ajudar, né? Então, são reforços, positivos ou negativos, mas é um meio de construção construtivista, real, potencial e proximal. Oi? Mamão com açúcar aí, pessoal.